Boas notícias. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, marcou para a semana que vem o julgamento de duas ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão. Então, na semana que vem já teremos julgamento de duas dessas ações. E o Bolsonaro está em desespero. O Bolsonaro, na posse do Alexandre de Moraes, ele estava lá bajulando um pouco o ministro, que é até normal, geralmente na posse de algum ministro do TSE, do STJ ou do STF, o presidente tece elogios a ele, elogia um pouco, ele elogia de volta. É uma coisa assim, normal, tá sempre no script. Mas as notícias dão conta que o bolsonarismo está desesperado porque não sabe o resultado da votação, porque são 7 juízes, lembra? São 7 no TSE, da votação da semana que vem. E mais ainda, outros ministros do TSE dizem, essas nem são as duas ações que mais ameaçam o bolsonarismo. Há 6 ações no TSE pedindo a cassação da chapa. E tem 4 delas que são realmente bombásticas. E que essas ações podem ser turbinadas com as provas que o Alexandre de Moraes vai trazer do inquérito das fake news. Porque o inquérito das fake news, muita gente não está percebendo, mas ele está exatamente conectado com o que aconteceu antes da eleição. Antes da eleição, o Bolsonaro ganhou baseado em fake news. E o Alexandre de Moraes mandou quebrar sigilos fiscal, bancário e tudo mais de várias contas e de vários empresários desde antes da eleição, porque ele quer pegar o período pré-eleitoral para colher essas provas para levar para o TSE. Ainda mais que agora ele é ministro do TSE, então ele terá um dos votos. E deixa nos comentários, você acha que o Alexandre de Moraes vai votar para caçar a chapa do Bolsonaro e Mourão ou ele vai votar para salvar os dois? Deixa nos comentários qual seria o seu prognóstico, a sua aposta para o voto do Alexandre de Moraes. Eu já falo, minha opinião, ele vai votar para caçar. Talvez não na votação da semana que vem, e eu vou explicar porquê, e vou explicar tudo sobre essa votação da semana que vem e das próximas, que o Barroso, que é o novo presidente do TSE e é amigo do Moro, lembre-se sempre disso, o Barroso, eu não gosto do Barroso, mas ele é amigo do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, amigão assim dos dois, e ele é o presidente, ele é quem escolhe quando vai para a pauta cada votação, e ele falou que até o fim do ano serão todas votadas. E quando perguntaram a ministros do TSE, a Globo, foi lá uma repórter da Globo e perguntou para eles, vocês acham que vai ser como? Eles falaram, a gente não sabe, não dá para prever, porque vai vir mais coisa, vão vir provas do STF, então ninguém sabe se sim ou se não. Minha opinião, o Bolsonaro tá ferrado. Agora, você quer ajudar o Bolsonaro a se ferrar? Curte o vídeo, se inscreve no canal, é 1 segundo, é de graça curtir e se inscrever. E o Bolsonaro, olha só, o Bolsonaro tá sofrendo tantos ataques por conta das fake news do governo dele, que a gente sabe que é um esquema de fake news muito robusto, quer dizer, um esquema muito eficiente que consegue levar fake news a dezenas, talvez mais de uma centena de milhões de brasileiros todos os dias. Então o bolsonarismo, o gabinete do ódio, eles inventam uma fake news, chega nas pessoas. Como é que a gente quebra as fake news? Com a verdade. Como é que se espalha mais a verdade? Você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube, eu trabalho com isso há muitos anos, o algoritmo do YouTube fala, pô, esse vídeo tá bombando, o cara nem conhece o canal, ele assistiu 3 minutos e já tá se inscrevendo, eu vou mostrar esse vídeo para mais gente. Essas pessoas chegam, se inscrevem, viram uma bola de neve e com mais inscritos a gente consegue quebrar as mentiras no meio, as mentiras do bolsonarismo, porque eles têm canais maiores no YouTube, têm redes maiores, porque é tudo sustentado com dinheiro público, aí fica fácil para eles, né? Com dinheiro público é fácil ter canais gigantescos no YouTube, ter grandes contas no Twitter, no Instagram e tudo mais. É assim que o Bolsonaro sustenta os crimes do gabinete do ódio. Então, se você quer ajudar, é 1 segundinho se inscrever, aproveita, curte o vídeo e vamos agora falar do julgamento que vai ser no dia 9 de junho. Até esqueci de falar a data. 9 de junho é o julgamento no TSE de 2 ações. Essas ações foram foi pedida pelo PSOL, pelo Boulos, e a outra pela Rede, pela Marina Silva, que eram 2 candidatos da eleição de 2018. Eles pedem a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão e eles se baseiam no motivo. Antes da eleição havia um grupo era Mulheres contra Bolsonaro. Não sei se você tem Facebook, e se você é mulher, provavelmente você estava nesse grupo, porque praticamente todas as mulheres do Facebook anti-bolsonaristas estavam nesse grupo, era um grupo com 3 milhões de mulheres, que se chamava Mulheres contra Bolsonaro. E aí, um ataque hacker aconteceu nesse grupo e mudaram o nome do grupo para Mulheres com Bolsonaro, #17. E começaram a publicar conteúdo pró-Bolsonaro. E
de acordo com os pedidos, é o seguinte: o Bolsonaro, ele não orquestrou os ataques, mas ele incentivou esses ataques. E aí, a investigação, e aí tem uma coisa, a investigação do TSE até o ano passado, a investigação do TSE era nula. O TSE não fazia absolutamente nada para investigar os crimes do bolsonarismo antes das eleições. Mas querem investigação para ver se esses ataques não foram coordenados pelo Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio aí sim tem conexão direta com o Bolsonaro e com o bolsonarismo e com os outros crimes do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes no STF, ele com certeza está colhendo provas também sobre isso. Então, essas ações serão julgadas na próxima terça. Minha opinião, Thiago, ou alguém vai pedir vistas, ou seja, isso vai ser postergado, vai ser adiado para mais para frente, ou eles vão rejeitar. Mas, Thiago, pô, é péssimo, vão rejeitar essas ações? Calma. Um dia depois, eu falei terça, eu nem sei que dia vai ser dia 9, eu não sei porque eu falei terça, mas, pois bem, no dia 9 eu acho que vão rejeitar ou vão adiar. Isso, um dos ministros vai pedir vista. Mas na quarta-feira, o STF, que é de outra corte, vai julgar o inquérito das fake news, se é um inquérito legal ou ilegal. E todo mundo já fala que a chance do STF parar essa investigação é zero, vai continuar. E o Alexandre de Moraes, que ele é quem está investigando, ele é quem é o relator do inquérito, ele provavelmente vai se declarar suspeito para julgar. Quer dizer, é um julgamento, são 11 ministros do STF, 11, e o Alexandre de Moraes, ele vai falar: eu sou suspeito para julgar porque sou eu quem estou investigando. Se ele fosse investigar e também julgar, ele faria como o Sérgio Moro fez com o Lula. O Sérgio Moro coordenou as investigações, fez parte da acusação ali, fez conluio com o Dallagnol, a Vaza Jato mostrou, e depois ele julgou. Você não pode investigar e julgar a mesma pessoa, você não pode acusar e julgar. Pô, eu sou a vítima, eu sou o investigador e eu também sou o juiz, não tem como. Então provavelmente ele vai pedir suspeição e vão ser 10 ministros do STF julgando. E aí esses ministros do STF, todo mundo já fala, eles vão julgar que sim, que continua a investigação e vão para cima do Bolsonaro, e o Alexandre de Moraes vai continuar liderando as investigações. Todo mundo já fala que é isso. Então é muito capaz que um dia antes o TSE deu um alívio, assim, aquele alívio momentâneo para o Bolsonaro. Ó, tá vendo? Ó, adiamos aqui a votação, ou recusamos aqui a ação que falava sobre esse grupo de Facebook que foi invadido, mas ó, no dia seguinte, toma Bolsonaro, vai continuar a investigação das fake news. Só que tem uma coisa, há 4 processos no TSE correndo, e esses são os processos que o Bolsonaro não dorme por causa deles. Esses são os processos que quando você vai no Twitter do Alan dos Santos, do Terça Livre, da Sara Giromini e desses outros membros da associação criminosa chamada Escritório do Crime, não, chamada Gabinete do Ódio, ou o nome das associações do Bolsonaro é Escritório do Crime, é Gabinete do Ódio, é só assim que as coisas em volta do Bolsonaro. Pois bem, os membros do Gabinete do Ódio estão desesperados, vai no Twitter deles, eles falam: já vai ter um golpe, o Bolsonaro vai cair, o TSE vai caçar a chapa deles. Por quê? Porque tem 4 ações, essas 4 ações tratam de disparos no WhatsApp, e aí é que ferrou pro Bolsonaro. Por quê? Já na época da eleição, a Folha mostrou as provas. A Folha tem foto dos chips de celular, tem entrevista com quem pegou esses chips, que eles foram registrados em nomes de idosos, que a campanha do Bolsonaro teve acesso a um cadastro, se não me engano, do INSS, para pegar nomes e CPFs para registrar os chips de celular no nome dessas pessoas. Também tiveram disparos que foram pagos pelo velho da Havan e por outros empresários, e que custava cada pacote de disparo 12 milhões de reais. Eram 700 mil robôs nos dias antes da eleição e depois, entre o primeiro e o segundo turno, disparando fake news diretamente para as pessoas e também em grupos de WhatsApp. E já há muitas provas contra isso. Mas o Alexandre de Moraes, ele está colhendo mais provas. Agora ele tem todo como que funciona o Gabinete do Ódio, ele tem tudo lá, o quebra-cabeças todo praticamente montado, e ele tá pegando mais provas que são dos empresários, do velho da van, do dono da Smart Fit. Aliás, se você vai na Smart Fit, cancele a Smart Fit. Lembre-se que cada mensalidade que você paga para aquele membro da associação criminosa, quem diz uma associação criminosa não sou eu, é o STF. Cada mensalidade que você paga, você está pagando e ajudando o bolsonarismo. Então cancele a sua Smart Fit ou Bodytech, que é a outra do mesmo dono. E eles é quem estavam, de acordo com as denúncias, aí eu não posso dizer, mas o STF está lá para investigar e depois provar,
que eles pagavam esses disparos em massa para ajudar a eleger o Bolsonaro. E aí não tem como, aí o Bolsonaro tá ferrado. O julgamento no TSE é um julgamento jurídico? É, mas a gente sabe que também é político. Eu dou um exemplo. Muita gente que não acompanha a política não sabe, mas a campanha da Dilma e do Temer também foram julgados no TSE. A cassação da chapa Dilma e Temer também foi julgada no TSE. E para você ver como também é um julgamento político, quando a Dilma ainda era presidenta, e aí eu estou falando no comecinho de 2015, começou uma coisa falando assim, vamos caçar a chapa da Dilma e do Temer, porque teve uma propina de R$1 milhão que não foi declarada na campanha e tudo mais. Tá. Aí começou um papo, olha só que papo estranho. Eles vão desmembrar a chapa Dilma e Temer, como se desse para desmembrar. Quando você vota, tem muita foto do outro ali embaixo, não tem desmembrar. Caçou um, caçou o segundo, tem que ser assim, mas queriam desmembrar a chapa Dilma e Temer, para quê? Para caçar só a Dilma, para o Temer ficar, porque o Temer era o golpe precisava do Temer, ou de alguém do PSDB, ou de alguém do PMDB. O Temer era do MDB, era PMDB, mudou para MDB, era ligado a todo o PSDB, tanto é que o pessoal que perdeu a eleição de 2014 entrou todo no governo do Temer, muito ligado ao Aécio, e aí, tanto é que o Temer se consultava com o Aécio antes de tomar decisões, e o golpe era esse, tirar só a Dilma e desmembrar a chapa. Para você ver como é um julgamento político. Não existe nada na lei brasileira que diga que pode desmembrar a chapa, porque se houve crime, vamos supor, se houve crime eleitoral, aquela chapa não deveria ter ganho a eleição. Se o presidente não deveria ter ganho, obviamente o vice-presidente não deveria estar ali. Os dois saem, os dois têm que sair. Mas, por ser um julgamento político, queriam desmembrar para tirar só a Dilma. Como houve o golpe, não precisou disso, que uma solução dessa ia ficar muito na cara que era um golpe, aí fizeram o quê? Não, então vamos julgar a chapa tudo junto. E aí veio o pior, a Dilma conseguiu a foto de que o cheque que estavam acusando a chapa da Dilma e do Temer era um cheque nominal para o Michel Temer. Então se fosse para desmembrar a chapa, teria que tirar só o Temer e não a Dilma. E aí teve o julgamento no TSE e o TSE decidiu não caçar a chapa Dilma e Temer, porque o Temer já era presidente, não precisava mais de golpe. E naquela época seria realmente um golpe, porque a campanha conseguiu provar que aquele cheque não foi usado na campanha, era uma propina para o Michel Temer. Era o cheque nominal para o Temer, não foi usado na campanha, era propina para o Temer. E não tinha nada a ver com um crime eleitoral. Pois bem, nesse caso não. Nesse caso do Bolsonaro, estamos falando de crime eleitoral. O Bolsonaro ganhou as eleições, foi ajudado nas eleições com financiamento ilegal de campanha, quer dizer, empresários não podem dar dinheiro para a campanha. E empresários deram dinheiro para a campanha dele, é o primeiro crime eleitoral. Aí tem o segundo crime eleitoral, que é o Caixa 2, que é quando você recebe dinheiro para a campanha, mas você não declara esse dinheiro fica num caixa diferente. Tem o caixa da campanha, que é todo o dinheiro arrecadado, e o Bolsonaro falou que gastou 2 milhões na campanha. Não mesmo. E tem o dinheiro que é o Caixa 2, que é o dinheiro que não é declarado, que é o dinheiro ilegal, que é esse dinheiro, que além de ser empresário, ainda não foi declarado. Então tem aí vários crimes do Bolsonaro, mais do que isso, ainda tem ações pedindo a cassação do Bolsonaro, porque teve, e aí é provado e comprovado que fizeram lá em Belo Horizonte, sem declarar nada para a Justiça Eleitoral, um comitê gigantesco de campanha para o Bolsonaro. Só o aluguel do lugar custava R$98 mil por mês. Então são quase R$200 mil só de aluguel, fora a reforma do local, fora todo o material de campanha que foi distribuído ali. Tem foto do Flávio Bolsonaro lá, tem vídeo da Carla Zambelli lá. Então a coisa tá feia para o Bolsonaro. A coisa tá feia. É por isso que ele está desesperado. É por isso que o Bolsonaro está tentando radicalizar e ele está tentando contato com ministros do STF, mas tem uma coisa, o STF não é tonto de confiar num cara que queima os próprios aliados no momento em que bem entende e numa pessoa que é um mentiroso compulsivo e que não tem escrúpulos nenhum. O Bolsonaro não tem escrúpulos nenhum, ele é mentiroso compulsivo, ele queima aliados, ele fala uma coisa e faz outra, então o Bolsonaro tá ferrado. Quer mais um exemplo de como o Bolsonaro fala uma coisa e faz outra? E você acha que o STF não tá vendo? Tá. O Bolsonaro falou que não vetaria, ontem foi aprovado um auxílio de 8 bilhões para estados e municípios para combater a Covid-19, para combater a pandemia. Esses 8 bilhões é um dinheiro que está num fundo, é um fundo inútil do Banco Central. Quer dizer, o Banco Central é dinheiro meu, dinheiro seu, e esse fundo está ali, não está sendo usado para nada. É um fundo completamente inútil. A lei era assim, pegar esse dinheiro e distribuir para estados e para cidades, para os estados,
para ajudarem a combater, para investir em hospital, em saúde, para combater a pandemia, para salvar vidas. O Bolsonaro foi lá e vetou. Mas o Bolsonaro tinha feito um acordo dizendo que ele não ia vetar. Tá vendo como o Bolsonaro mente? Ele mente nas negociações. Eu não tô falando somente pro público, ele mente nas negociações. Então não adianta, o STF não vai, os ministros do STF não vão acreditar no Bolsonaro. Assim como os deputados do Centrão falam na cara dele, Bolsonaro, acredita em você, aperta a mão dele, pelas costas fala, esse cara aí, o que ele fala não se escreve, o que ele se escreve não se assina embaixo. Esse é o Bolsonaro. Então a coisa tá cada vez mais feia pro Bolsonaro e calma, é questão de tempo. Cassação da chapa, impeachment e afastamento. O Bolsonaro tem 3 caminhos aí, o cerco tá fechando cada vez mais e o Bolsonaro tá cada vez mais isolado. Então, quer ajudar? Curte o vídeo, se inscreve no canal, é um segundinho de graça e você ajuda muito. E vamos pra cima deles. Falou!